Live 7 da série Enriquecimento Sistêmico, live 7 de 30 lives da série Enriquecimento Sistêmico. Eu, Paula Cassanho, psicóloga consteladora familiar, consteladora empresarial e mentora de alavancagem sistêmica para pessoas e negócios. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o que a sua criança machucada tem a ver com a sua prosperidade financeira. E hoje nós temos um tema essencial, mais uma vez aqui, para que você possa destravar a sua prosperidade, destravar a sua vida, destravar inclusive seus relacionamentos, porque o que nós vamos conversar aqui hoje, gente, vai fazer com que você, tô até arrepiada de falar, que eu tava preparando aqui algumas coisas, que inclusive vou começar essa live falando sobre o que são as atitudes, quais são os sintomas de uma criança machucada, né, de que você está se relacionando com a vida como uma criança machucada. Então, hoje essa live ela vai ser realmente uma base, não só para você que quer fazer mais dinheiro, mas para você que quer ter melhores relacionamentos, para você que quer ser melhor com você mesmo, para você que quer ter mais autoestima, inclusive, para você poder viver a sua vida, realizar os seus projetos, seus sonhos, e impactar o mundo, impactar seus filhos, né, e transformar pessoas, porque é isso que a gente faz quando a gente se cuida. Quando a gente tá bem, a gente impacta as pessoas ao nosso redor e as pessoas que a gente ama são muito beneficiadas com isso e o planeta também. E isso é legado, né? A construção do nosso legado está no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento. Então vamos lá. Eu vou colocar o tema da nossa live de hoje como a sua criança machucada impacta na sua prosperidade, especialmente a sua prosperidade financeira. Óbvio que é em tudo, né, gente? Mas principalmente nessa questão da prosperidade financeira, que é o que nós mais estamos falando aqui na série Enriquecimento Sistêmico, tá? Então, eu quero começar com vocês mostrando essa imagem aqui. Eu vou mandar para as pessoas aqui que eu esqueci de avisar que nós estamos ao vivo, né? Vamos lá, vocês me ajudam, gente? Vocês estão aí também? Ajuda a compartilhar e falar que a gente já tá aqui. Porque tem bastante gente que às vezes não percebe, né, que a gente entrou. Enfim, vamos encaminhar aqui para as pessoas que a gente acredita que vão se beneficiar dessa live. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas e a gente já inicia o nosso tema oficialmente, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, já mandei para algumas pessoas aqui. E aí, vamos começar. Se vocês puderem ir encaminhando aí também, me ajuda bastante, tá? Me ajuda e ajuda as pessoas também, né? Me ajuda e ajuda... eu sempre acredito nisso, né? Que juntos a gente faz uma corrente de envio de consciência. Tô inspirada hoje. Bom dia, as fiéis escudeiras que estão aqui também. Vamos começar. Então... No nosso tema de hoje, como a sua criança machucada impacta na sua prosperidade. Quero iniciar nosso encontro de hoje mostrando para vocês essa imagem. As minhas alunas já viram essa imagem. Eu quero saber aqui quem nunca viu essa imagem e o que você enxerga aqui. Eu vou colocar mais de pertinho, peraí. Eu quero que você enxergue bem atentamente os detalhes dessa imagem. Nós temos aqui um garotinho, dá pra ver que é uma criança. Nós temos aqui as grades, um colorido do outro lado, tem uma corrente, tem um cadeado. O que você enxerga aqui? Presta bem atenção no detalhe dessa imagem. Essa imagem, inclusive, gente, representa você quando você não tem consciência. E mesmo que você esteja se desenvolvendo, mesmo que você esteja fazendo terapia, mesmo que você esteja buscando elevação de consciência espiritual e tudo mais, mesmo assim, todos nós voltamos para esse lugar frequentemente, às vezes diariamente. E por que que isso acontece? Essa criança que está aqui atrás das grades e que nem percebe. O que ela não está percebendo aqui? Deixa eu ver o que vocês vão escrever para mim. Que essa criança tá aqui atrás das grades, o que ela não percebe? Quem pode escrever aí? Um minuto de silêncio para receber a resposta de vocês. Vou tomar mais uma água. Hoje de manhã eu tomei cúrcuma com gengibre, pimenta preta, própolis. Agora eu tô no shot da imunidade.
E aí dá toque, toque. Olha lá. Pode falar quem já sabe que tem coisas lá fora. Pode falar, Fer. Pode falar quem já sabe. O que tá acontecendo aqui nesse detalhe da cartinha? A criança tá aqui, ela tá atrás das grades, tem um cadeado e o cadeado está aberto! O cadeado está aberto, gente. É muito legal isso, porque aqui, olhando para essa criança que está olhando para o colorido, ela quer ir para um novo mundo, ela quer ir para um lugar bacana, de cor, de aventura, ela quer ir para esse lugar aqui, ó. Não dá para pensar que essa criança aqui tá em algum lugar pronta já para ir para aventura? Então, todos nós temos uma criança machucada, uma criança que tem dor, que tem traumas. Todos nós temos, gente. Sua mãe, seu pai tem, seus avós têm, o porteiro do teu prédio tem, aquela chefe, aquela pessoa que muitas vezes você tem um problema aí com ela de comunicação, uma amiga, a mãe de uma amiga, tua sogra. Todo mundo tem uma criança machucada. Só que essa criança machucada, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos reconhecer que o cadeado está aberto e que você não precisa ficar aqui. Porque todo mundo também tem uma criança aventureira dentro de si. Todo mundo também tem luz dentro de si. Todo mundo também tem curiosidade, alegria, coragem, que são as características de uma criança feliz. A criança, antes da gente bugar ela, quem é que tem filho sabe disso. Antes de você ensinar a criança a ter medo, antes de você ensinar a criança o que é certo, o que é errado, antes de você ensinar a criança, inclusive, os teus medos e projetar nas crianças os teus medos, as tuas expectativas. Papai e mamãe de plantão aqui, sinto muito, mas é óbvio que você faz isso também. Antes de você fazer isso com os seus filhos, eles não têm coragem de tudo. Você fala, pula, a criança confia, é ou não é? A criança é alegre, a criança é divertida. Esses dias, a filha de uma amiga minha, que foi a primeira criança que eu passei por essa experiência. Ela fez 14 anos, gente. Então faz 14 anos que isso aconteceu. Ela devia ter lá uns 6 meses, 8 meses de vida, mais ou menos. E aí eu fui visitar ela na casa da minha amiga, né? E eu falei, vou comprar um presente pra criança, porque a criança, né, é recém-nascida e tal. Recém-nascida não, mas enfim, é um bebezinho, eu vou comprar um presente pra criança. Comprei um presente pra criança, gastei um dinheiro, que na época acho que eu nem podia gastar, comprei um baita presente pra criança. Gente, sabe o que a criança fez? Ela ficou com papel. Ela se divertia com o papel. E ela brincava com o papel fazia barulho, o papel era colorido. Eu falei, meu Deus, por que ninguém me falou? Que daí eu tinha comprado só o papel. Eu não tinha comprado o presente, não precisava. E é isso, gente, a criança tem isso, e nós temos isso dentro de nós. Essa criança que se deslumbra, entendeu? Que de repente olha para uma coisa e fala, uau, que coisa legal, entendeu? Só que, graças a algumas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês, nós fomos indo para esse lugar, onde nós nos sentimos presas, onde nós entramos num lugar onde a gente achou, devido a N circunstâncias, inclusive a traumas importantes, que não são irreais, gente. Em nenhum momento eu vou falar para vocês e vou ser leviana com vocês, dizendo que não existem os traumas. Existem sim. Eu tenho traumas também. Nós temos uma vivência que eu vou explicar aqui para vocês, que fez com que todos nós tivéssemos muitas dores, inclusive dores de rejeição, dores de abandono, dores de culpa. Todos nós tivemos. Só que nós acabamos criando, lembra que eu falei bastante ontem disso? Inclusive, gente, as lives estão ficando gravadas tanto aqui quanto lá no YouTube, no meu YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, tem quase 500 lives lá. Tipo, dá pra viver uma boa vida aí, dá pra fazer um bom tratamento só com as lives, não só com essas que eu tô fazendo, como as que estão lá no YouTube. E lembrando que essa série de lives, ela vai ficar disponível até dia 5 de maio. Depois nós vamos tirá-la do ar. Então, se você quiser aproveitar e maratonar essa série de lives, é importante que você se organize para assistir até dia 5 de maio, tá? Depois disso nós vamos tirar. E também, aproveitando que eu tô dando um recadinho aqui, que eu acabei entrando nessa seara,
no dia 26 de abril, eu vou fazer uma masterclass gratuita com o título Como Triplicar Seu Faturamento Sem Perder Saúde e Família. E se você deseja receber esse conteúdo e também saber da novidade, que vai ser uma mentoria maravilhosa, linda, melhor produto da vida, né? Sempre o próximo produto é o melhor. E você vai poder saber disso em primeira mão, nesse dia 26, às 10 horas da manhã, gratuitamente. Você pode pedir o link pelo WhatsApp ou entrar direto pelo link da bio, tá? Mas então, todos nós temos uma criança machucada, uma criança traumatizada, uma criança que acha que tá presa. Assim como todos nós também temos uma criança de luz, uma criança iluminada, uma criança alegre, feliz, espontânea, divertida, corajosa dentro de nós e confiante dentro de nós. Você pega uma criança, ela não tem medo de ser ela, né? E aí, vamos olhar juntos aqui. Eu quero que você pegue papel e caneta agora, se você puder. Se você não puder, vai dando check mental aí. Vai contando da forma como você conseguir contar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 15 sintomas. Eu coloquei só 15 sintomas aqui de que você está reagindo à vida, se comportando na vida como uma criança machucada. Vocês querem saber? Eu não tô vendo reações, eu não tô vendo ninguém se envolvendo aqui com a live. Inclusive você que já ouviu eu mesma falando algo nesse sentido, trazendo as informações, todas as vezes que eu trago as informações para vocês, já são de formas diferentes. De qualquer maneira, mesmo que você já tenha me ouvido falar sobre a criança machucada, já tenha me ouvido falar desses sintomas, já tenha me ouvido falar das coisas que eu vou te explicar hoje nessa live, gente, eu recomendo fortemente que você ative a mente do principiante. Que você diga aí para você, baixando as minhas barreiras para receber como se fosse a primeira vez. Porque sempre vai chegar de uma forma diferente, sempre vai chegar num lugarzinho dentro de você com um insight a mais que você ainda não teve, tá? Então vamos lá? 15 sintomas de que você está agindo como uma criança machucada. Prontas aí? Eu quero que vocês vão dando check, tá bom? E bota foguinho, bota coraçãozinho aí, bota a carinha, sabe aquele emoji explodindo assim? Ah! Vamos lá. Número 1, você terceiriza responsabilidades. Então, aquela pessoa que, mesmo gente, que você esteja em tratamento, todo mundo faz isso, tá? Então, vamos lá. Você terceiriza a responsabilidade. Você fala, não, mas isso daqui foi meu marido. Ah, mas porque a minha mãe fez isso. Ah, não, mas porque meu pai, não, porque o governo, porque os impostos, estamos em tempo de imposto de renda, minhas contadoras de plantão aí que nos digam, né? Então, mas porque o presidente, porque o síndico do prédio, porque fulano de tal fez ou não fez algo. Então, uma criança machucada, uma pessoa que está na postura de criança machucada, ela terceiriza a responsabilidade. A criança machucada também vive em função do futuro ou do passado. Exemplo, porque quando eu fizer a cirurgia não sei o que lá, porque quando eu faturar tantos R$1.000, porque quando eu casar, porque quando meu namorado me pedir em casamento, aí eu vou ser feliz. Porque quando eu engravidar, aí, nossa, aí minha vida vai mudar. Porque quando eu abrir minha empresa, quando eu fechar minha empresa, quando eu tiver 5 pessoas trabalhando para mim, quando eu tiver essa expressão, quando eu tiver lá no futuro, aí eu terei, ou serei, ou me sentirei. Então, quando a gente está nessa postura infantil para a vida, a gente fica esperando algo que só vai acontecer lá no futuro. E posso falar? Quando o negócio acontece, você fala, é só isso? Então, a criança machucada, vou fazendo alguns adendos aqui aos próprios sintomas que eu coloquei. A criança machucada, ela olha para a vida com uma sensação de que nada é bom o suficiente. Escreve isso. Nada é bom o suficiente. E é por isso que, inclusive, relacionamentos, é por isso que com os colaboradores, chega um colaborador novo, uma pessoa nova que às vezes é super boa, que tem todas as características necessárias para poder fazer aquela função da tua empresa, né? Ou mesmo relacionamentos, gente, relacionamento de casal. Quando a gente está na postura de criança machucada, a pessoa pode fazer tudo de bom, você vai olhar só para aquilo de ruim.
para um pontinho que às vezes não é nem tão relevante, tá? E ao mesmo tempo, a criança machucada, ela sempre foca no que falta. Escreve isso. Sempre. Então nós já estamos aí em 15, 16, 17, tá? Sempre foca no que falta. Não consegue olhar para aquilo que é, para aquilo que existe, não consegue ter uma postura de gratidão, de verdade. Às vezes até faz gratidão, chega a escrever gratidão, mas não tem uma postura verdadeira de gratidão, porque ela tá o tempo inteiro focada naquilo que tá faltando, naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que ela acha que tem que acontecer. Faz sentido, gente? Quem pega a responsabilidade tudo para si, também vale o cheque? Uau, sim! Essa é a última. Essa é a última, Bia. Mas nós vamos chegar nela. Mas já pode dar o check, sim. Muito bom. Eu até já vou subir ela, então. Já vou aproveitar que você falou isso e vou subir. Então, assim como a pessoa que está na postura de criança machucada, ela terceiriza, ela passa tudo para o outro, a que está na criança machucada também pode ser o contrário. Às vezes ela tem uma baixa autorresponsabilidade e alta culpa. O que significa isso? A autorresponsabilidade é quando você olha e fala, pera lá, o que tem meu aqui? Como uma frase de Freud que eu gosto muito que diz, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Aliás, Bia, anota essa frase não tá nas cartinhas, temos que colocá-la. Qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Eu consigo perceber quando eu tô em autorresponsabilidade, eu tô adulta. Em autorresponsabilidade eu consigo olhar para a situação e falar, não, peraí, tem algo em mim aqui provocando isso. Tem algo em mim desencadeando isso. Tem algo em mim sendo projetado, por exemplo, nessa pessoa. Eu estou usando essa pessoa para me trazer esse sentimento. Preciso perceber o que está acontecendo aqui. De repente vai pedir uma sessão de terapia, vai fazer uma meditação guiada, vai se perceber, vai calar um pouquinho para poder tomar uma providência. Só que a pessoa que está na criança machucada, ela não consegue fazer isso. A pessoa que está na criança machucada, o que ela vai fazer? Ela vai falar, a culpa é minha. Ela vai usar a autorresponsabilidade contra ela mesma. Ela vai para o lado obscuro da autorresponsabilidade de tal maneira que ela vai entender que tudo é ela. E isso faz, inclusive, com que essa pessoa poupe os terceiros que precisam também ter sua responsabilidade. Porque, gente, nada acontece de um lado só. 99% de tudo que acontece, 99% não, 100% de tudo que acontece tem uma parte tua e tem uma parte do outro. E esses dias eu tava até discutindo, não sei se foi com a Bia mesmo, que a gente tava trocando uma ideia, que eu tive uma epifania. Eu falei assim, para lá, muitas vezes a gente fala, né, 50-50, tem até uma cartinha aqui nas minhas cartinhas. Quem não tem essas cartinhas aqui, você pode comprar no link da bio também, tá, gente? Nessas cartinhas aqui tem uma carta que diz assim, eu fico com 50% do que deu certo e errado, deixo você com 50% do que deu certo e errado. E eu tive uma epifania, eu falei, não, pera lá. O quanto que quando eu falo que eu fico com 50% e deixo você com 50%, eu entro numa disfunção. Porque equilíbrio não é estático, gente. A gente falou sobre as leis nas outras lives, né? E eu falei muito isso. O equilíbrio ele não é estático, o equilíbrio é movimento. Equilíbrio, então, eu dou algo, fico em dívida. A pessoa fica em dívida. Eu fui lá e acabei de entregar algo pro Ricardo. Aí o Ricardo, ele vai ficar em dívida comigo. Ele vai fazer o movimento de me trazer algo. Aí, quando ele faz o movimento de me trazer algo, eu fico em dívida com ele. Então, equilíbrio é desequilíbrio. Equilíbrio é movimento. Equilíbrio vai e volta. Se eu tiver estática, eu não tô em equilíbrio. Então, 50-50 é disfuncional. Eu fico com 50%, sim, beleza, tá? É 50-50, todo mundo tem a sua responsabilidade? Tem. Mas até isso a gente tem que tomar cuidado. Porque tem momentos que a gente vai pro lado obscuro da autorresponsabilidade e vai para um movimento de culpa ou mesmo de terceirização camuflada. Entendeu? Eu fico com 50%, mas você tem 50% também, hein? Ou então, eu deixo você com seus 50%, mas o meu 50% é maior do que o teu. Porque eu que assumo a responsabilidade e fica arrogante. Gente, faz sentido, porque agora eu entrei numa reflexão bem profunda aqui. E quando eu me dei conta disso, eu falei, olha como a gente é arrogante, muitas vezes quando a gente quer ser, porque quando eu digo 50-50, eu tô numa busca de ser equilibrada, eu tô numa busca de ser justa com o outro, comigo mesma, mas a maioria das vezes, ainda mais que nós temos o sistema dos 4S, lembra que eu expliquei ontem? Os 4S, gente, eu expliquei ontem
sobre isso. Tô falando, busquem as lives, mas eu vou falar brevemente aqui para quem acabou de chegar de paraquedas somente nessa live. 4S são sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Nós fomos condicionadas na vida a viver baseado nesses 4S: sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Então, nada mais bonito do que eu falar, ai, eu sou culpada. E aí, quando eu estou nessa alta culpa e eu pego tudo pra mim, eu fico arrogante e ao mesmo tempo eu vou para um lugar de vítima, que é a sexta atitude de uma criança, de que você está criança machucada para a vida. Você se vitimiza. Você se coloca numa postura de, ai, gente, tá vendo só o que acontece? E como nós temos aqui no Brasil e nas colonizações latino-americanas, nós temos esse enaltecimento para a vítima, né? Para guerreira. Olha como a Letícia é guerreira. Gente, olha como a Bia, nossa, ela trabalha, ela faz, ela acontece. Olha a Paula, mesmo com gripe, fazendo live 7 horas da manhã, como ela é guerreira. E na verdade a gente está enaltecendo a vitimização que leva para um lado obscuro da nossa relação com a vida. Quem tá comigo? Vou tomar uma água aqui. Verdade, eu parei de aceitar guerreira como elogio. É muito interessante, gente, porque nós também fomos condicionados a aceitar a guerreira como elogio, sim. E não é que é ruim, tá? Porque também a gente não precisa excluir. A maioria das pessoas não tem consciência. Então, se alguém fala assim, nossa, como você é guerreira, fala gratidão. A gente também precisa aprender a receber da energia, né, que é enviada para nós. E segundo Gary Douglas de Access Consciousness, que é das barras de Access e tudo, ele fala uma coisa que eu gosto muito, eu vou fazer esse adendo aqui, que não existe energia boa e energia ruim, existe energia. E quando a gente aprende a receber de tudo e de todos, a gente prospera inclusive mais, porque a gente para de ficar resistente, tá? Mas isso vai ser assunto para aprofundar numa outra live, mas recomendo fortemente que você não exclua o elogio da pessoa, não briga com a pessoa que te chama de guerreira. Guerreira não sei o quê. Não, ai, muito obrigada, gratidão, tá? E aí você recebe da energia daquele elogio, porque foi um elogio que a pessoa estava te dando, inclusive, tá? Então vamos lá. Número 1, atitudes de que você está criança machucada para a vida. Vou recapitular. Número 1, terceiriza as coisas, fala que a culpa é do outro. Vive em função do futuro e nada é bom o suficiente. Sempre foca no que falta. Vamos colocar número 3 lá embaixo. Tem baixa autorresponsabilidade e alta culpa. Se coloca como culpada de tudo, se faz culpada das coisas e confunde autorresponsabilidade com culpa, inclusive, e por isso acaba tendo uma postura vitimista. Eu sou a vítima de tudo e de todos, tá? E aí, a gente estava falando que vive em função do futuro ou do passado. Então, quando a gente fala de viver em função do passado, é aquela pessoa que ela tudo justifica com um trauma. Uma coisa é, por exemplo, você tá iniciando uma relação, vamos supor que você esteja iniciando uma relação e você tem com a mesma pessoa. Vamos pegar assim, ó, vamos supor que você tá começando de novo, a pessoa é casada, eu tenho várias clientes, por exemplo, que são casadas e que estão dando um restart no seu relacionamento com o seu marido. Elas optaram por não divorciar, elas optaram por se transformar para poder começar uma nova relação. E o marido quis, o marido veio para o tratamento junto, nós estamos tratando o casal, e ali os dois decidiram que vão começar uma nova trajetória juntos, tá? E aí, eventualmente, um ou outro fala, poxa, mas lembra que você fazia isso? Eu ainda acesso isso. Isso ainda é bem difícil para mim. Uma coisa é isso. Com essa maturidade, com essa conversa, com esse diálogo, sem agressividade, esse casal se refere ao passado como uma forma de trazer à tona algumas dores, algumas dificuldades, para eles lidarem com isso e fazerem diferente. Isso é uma coisa. A criança machucada, ela faz diferente. A criança machucada, tudo ela acessa o passado. Aí ela fala assim, às vezes, eu tenho até algumas clientes que de vez em quando eu puxo a orelhinha delas, que fala assim, então, porque a minha criança machucada hoje tomou conta. Não, se a tua criança machucada tomou conta,
É porque você deixou. Se a tua criança machucada tomou conta, é porque você está morando lá no passado e você está usando como justificativo os seus traumas e as dores que você teve lá no passado para não agir ou para justificar o que você não está tendo de resultado. Então, quando eu tô criança machucada para a vida, gente, eu vou usar o passado de uma forma disfuncional. Eu vou morar no passado, tudo eu vou lembrar do passado, e aí eu vou remoer o passado. Aí eu vou ter aquela expressão, se no futuro, né, quando eu vivo de futuro, eu falo quando eu tiver, quando eu vivo de passado eu digo, se eu não tivesse feito, se fulano não tivesse feito, se minha mãe não tivesse feito, se meu pai não tivesse feito. Então, um sintoma clássico de quem mora no passado é esse se. E eu tenho uma frase muito poderosa, que inclusive estará nas novas cartinhas, que é: no reino da consciência não existe arrependimento. Olha que forte isso. No reino da consciência não existe arrependimento. Porque ou você aprendeu algo, ou você aprendeu algo. Quando nós estamos conscientes, não tem essa. A gente olha para tudo que aconteceu e fala, ok, foi como foi do jeito que foi, eu não tinha consciência para fazer diferente. Fulano, ciclano, minha mãe, meu pai, papagaio, periquito, papagaio, cachorro, não tinha como ser diferente. Eu tava até vendo uma live minha antes de entrar aqui, que também falava sobre a criança machucada, que eu tava me preparando e colocando alguns itens a mais aqui antes da gente entrar. E até nessa live eu dizia o seguinte: quando você olha com um olhar de julgamento, se você olhar para minha história e você ir lá para 2012, 2013, inclusive hoje, olha que legal. Hoje, eu não sei, eu consigo compartilhar aqui uma imagem? Acho que não, né? Gente, super legal. Hoje veio uma... Cadê? Deixa eu ver. Ah, não vou conseguir, não. Depois tem que aprender como é que faz isso. Mas enfim, hoje veio uma lembrança do Facebook para mim, lembrança de 2014, quando eu encontrei o Gustavo Cerbasi, um dos maiores educadores financeiros do Brasil, né? Não sei se foi 2014 ou 2013. Um dos maiores educadores financeiros do Brasil, eu estava lá com ele. E naquele momento que eu estava lá com ele, eu estava começando a me endividar. Então eu era psicóloga já, consultora empresarial, coach, eu estava trabalhando como planejadora financeira e eu me endividei. Se você olhar para isso e falar assim, ai Paula, que horror, que absurdo você ter se endividado sendo que você tinha conhecimento. Nossa, muito errado isso. Vamos supor que você me julgasse ou eu mesma me julgasse. O que eu estaria fazendo nesse momento? Agindo como uma criança machucada. E ao invés de eu ir lá e pensar, poxa, cara, que legal isso. Graças a eu ter me endividado, eu tô aqui hoje, especialista em prosperidade. Graças a eu ter me endividado lá atrás e ter passado por diversos fundos de poço financeiro, eu criei uma metodologia chamada enriquecimento sistêmico, que hoje é marca registrada. Eu ajudo milhares de pessoas com transformação sistêmica focada em prosperidade. Graças a eu ter me endividado, eu fui aprender coisas sobre negócios, sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre gerenciamento de negócios, de empresas e tudo mais. Eu fali pelo menos umas 4 vezes. Fali de verdade 2 e fali assim, que teve altos e baixos, mas eu fui abraçar o Satanás, como eu costumo dizer, mais umas 2, 3 vezes. Então, se eu não tivesse vivido isso, eu não teria tido a revolta funcional, que eu chamo, que é essa que faz com que a gente tenha coragem de mexer nas coisas, de mudar o que não está funcionando. Então, no reino da consciência não existe arrependimento. E isso já é uma atitude de adulta, de maturidade. Quando eu estou adulta, quando eu estou madura, porque eu já estou falando um pouquinho, né? Estou falando mais dos sintomas aqui, mas provavelmente nós vamos ter que continuar essa live amanhã. Mas eu já estou trazendo algumas atitudes de adulto, de maturidade sistêmica, de maturidade de desenvolvimento, de evolução pessoal, quando a gente olha para isso. Então, gente, no reino da consciência não existe arrependimento, significa você olhar para tudo que você viveu, especialmente os seus maiores fracassos, como uma fonte
inesgotável de recursos potentes e únicos para você servir a vida. E se os seus fracassos fossem exatamente o seu grande diferencial, que vai mudar completamente o rumo da tua profissão, do teu servir e do tipo de entrega que você vai fazer para o planeta, independente do tipo de negócio que você tem aí hoje. Inclusive, nós temos que fazer live, eu já fiz recentemente, né? Live sobre o que é empreender, empreendedorismo versus empresariar. Vou fazer uma live dessa também nessa série que vai ser legal, né? Porque o empreendedor a empreendedora é a pessoa que vai lá e cria soluções para uma dor. A maioria das vezes, os maiores empreendedores, empresárias que existem, elas criaram uma solução para uma dor que elas mesmas não tinham como resolver. Elas não encontravam uma solução tão potente. Enriquecimento sistêmico, a metodologia que eu desenvolvi, ela é fruto de eu mesma não ter uma metodologia que fosse tão potente como eu queria, e ao mesmo tempo tão completa como eu precisava para poder transformar a minha vida. Então eu fui lá e criei uma metodologia, tanto que eu sempre falo, nossa, eu queria tanto ter alguém para me atender como eu atendo. Tanto é que muitas vezes eu atendo as minhas empresas. Por quê? Porque na verdade hoje eu desenvolvi uma metodologia extremamente completa que gera muito resultado. E se eu tiver cliente aqui que já triplicou o faturamento em 45 dias, em 3 meses e que está sustentando essa transformação, escreve aqui para mim. Tá? Por que a Masterclass do dia 26, inclusive, vai ser com esse assunto, né? Como triplicar seu faturamento sem perder saúde e família, porque essa é a minha especialidade. Hoje eu tenho vários clientes, várias clientes com resultado de triplicar o faturamento, mas eu não prezo por triplicar o faturamento, triplicou, beijo, tchau. Porque a questão é a sustentabilidade. Olha lá, euzinha, graças a Deus, linda Liz. Tá me devendo um depoimento novo, hein, dona Liz? Então, olha que legal isso, né? Não adianta nada você transformar o seu faturamento, mas você não sustentar isso. E crianças machucadas não sustentam. Vamos escrever isso? Essa não estava aqui, ó. Crianças machucadas podem até ter uma virada de chave, mas ela não consegue sustentar. E é por isso, gente, que nós precisamos tratar, e nós vamos tratar aqui nas lives também, pai e mãe. Bert Hellinger tem uma frase que diz, com a mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica e multiplica. Quando você ouve isso, o que você percebe aí? Aí se você tá machucada com o teu pai, se você acha que meu pai não é bom o suficiente pra minha mãe, porque meu pai, se ele não tivesse traído a minha mãe, porque se meu pai não fumasse, se meu pai não bebesse, se meu pai não acordasse tarde, se meu pai não acordasse cedo, se meu pai não trabalhasse demais, se meu pai não trabalhasse de menos, as demandas que você tem com teu pai, o que vai acontecer com você? Vai travar uma chave que vai fazer com que você até faça dinheiro, mas você não consiga multiplicar esse dinheiro, você não consegue guardar esse dinheiro, você não consegue sentir o dinheiro. E, de outra maneira, tô com problemas e demandas com a minha mãe. Todo mundo tem demanda com o pai e mãe, tá, gente? Por isso que a gente tem que ir se lapidando. O treinamento nunca acaba, como eu venho falando aqui pra vocês. Mas tem problema sério com a minha mãe, não consigo olhar com luz pra minha mãe, não consigo olhar pro sagrado da minha mãe, não consigo aceitar que ela é minha mãe, tenho raiva às vezes que ela seja minha mãe. Muitas vezes eu entro de mãe da minha mãe, porque minha mãe tem uma atitude de moleca, de criança. Então eu vou lá e não consigo olhar para minha mãe com um olhar de luz. O que acontece? Eu não consigo nutrir os meus negócios. Eu não consigo dar papá. Sabe papá? Não consigo dar comidinha para os meus negócios. Não consigo alimentar o meu dinheiro. Aí o dinheiro vem com muito esforço, ou então o dinheiro vem e eu não consigo fazer dele um negócio gostoso, eu não consigo usufruir, eu não consigo me sentir merecedora, eu não consigo relaxar no fluxo, eu tô com um problema com a minha mãe. Então, quando eu estou criança machucada pra vida, eu tô ainda debatendo de dedinho na cara do meu pai e da minha mãe. Tipo uma pincha. Vamos colocar aqui? Então, criança machucada está brigando, vou colocar entre aspas aqui, arrogante com o pai, com a humanidade do pai e da mãe, tá? Tudo bem? Eu tô acrescentando alguns aqui, como eu falei pra vocês. Então, onde nós paramos, aonde eu estava aqui? Com a mãe, deixa eu anotar essa aqui também. O dinheiro vem, com o pai,
dinheiro fica e multiplica. Ó, a Gi falando aqui, o faturamento está aumentando devido a todos os pontos cegos que você me ajudou a perceber. A Gi, gente, ela tá na mentoria também, alavancagem sistêmica, ela e a Liz, né? E a Gi, ela tá sendo uma das clientes que mais pratica ferramentas que nós temos lá. Se a gente fosse ter um prêmio, eu acho que a Gi seria as top 3 ali dos prêmios das ferramentas, hein? De prática de ferramentas. E isso é importante também, gente, porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, vão e fazem uma terapia, ou vão e fazem uma constelação, é super profundo, faz uma grande virada de chave, faz uma imersão profunda de alguma coisa, mas depois não coloca em prática. E por que não coloca em prática? Porque tá a criança machucada pra vida e tem algumas posturas aqui. Vamos lá, vamos continuar na nossa lista. Tem a postura de reclamação, crianças machucadas reclamam. Ai, porque não sei o que lá. Ai, porque é difícil. Ai, porque, veja bem, eu peguei uma gripe. Ai, porque tá frio. Ai, porque tá calor. Cada hora tem uma justificativa para as coisas. Então, criança machucada reclama, procrastina. Não consegue dar continuidade nas coisas. Então, vai lá, faz uma puta de uma imersão, faz uma constelação, faz uma sessão de reconfiguração com a Paula, top das galáxias, fica lá 2h30 comigo, coloca tudo de volta no lugar e aí vai e não pratica as coisas que eu falei pra praticar. O que vai acontecer? Vai ter uma mudança não sustentável. Às vezes não vai nem perceber a mudança, porque crianças machucadas são ingratas. Ingratas, nada é bom o suficiente. Lembra que a gente falou no começo? Então, por isso que muitas vezes você vai e faz uma consultoria massa pra caramba, contrata, sei lá, um cara do tráfego extraordinário, que faz uma baita de uma virada aí de chave no teu marketing, né? Ou então você vai lá, seu marido, sua esposa começa a fazer algo que nunca tinha feito. Você fala, nossa, meu marido começou a fazer terapia, minha esposa começou a fazer terapia, nossa, eu queria tanto que ela fosse fazer terapia. E aí fica assim, ai, mas ela não mudou nada. Nossa, nem sei pra que tá fazendo terapia. Por quê? Porque não olha, não consegue ter bons olhos pras coisas. E lembra, gente, ontem eu até falei essa frase. Os bons olhos, isso é uma frase minha, inclusive. Bons olhos é a chave do sucesso. Não existe nada mais poderoso do que ter bons olhos. Mas a criança machucada, quando você tá reclamando, procrastinando, sendo ingrata pra vida, você não vai conseguir ter bons olhos. Tá? A criança machucada tem a atitude do ombrinho. Quem conhece a atitude do ombrinho? Faz essa carinha assim comigo. Ai, eu queria ver vocês. Por isso que eu gosto de fazer zoom. Ó, quem vai estar comigo no dia 26 aí? No dia 26 eu vou fazer um diagnóstico sistêmico bem legal para vocês identificarem que área da vida de vocês, de forma sistêmica, tá? Está travando mais a tua prosperidade, tá? Mas faz assim o ombrinho, ó. Isso daí é característica principalmente de quem teve pais presentes, tá? Porque assim, ó, gente, não adianta. Quem teve pai presente tem problema. Quem teve pai ausente teve problema. Quem teve mãe presente tem problema. Quem teve mãe ausente tem problema. Não tem jeito. Se a tua mãe cuidou muito bem de você, provavelmente ela te sobrecarregou, ela colocou expectativas e demandas dela em você, sabe? Se tua mãe ficou muito cuidadosa com você, ela te mimou, ela te poupou de coisas, teu pai também. Então, todo mundo tem criança machucada, não vem com essa. Ah, mas eu fui muito bem cuidada. Eu vou falar pra vocês, quem teve pai e mãe presente é mais difícil de tratar no consultório do que quem teve pai e mãe que foi embora. Sabia disso? Porque quem teve pai e mãe presente tem um ombrinho. Eu não preciso disso. É aquela pessoa imediatista. Ela quer tudo pra ontem, aí ela não consegue ver que tem coisa que precisa de processo. Não dá pra você fazer, eu quero ter um filho em um mês. Eu quero ter um filho em um mês, então eu vou lá e vou engravidar 9 mulheres. Dá pra fazer isso? Não dá. Então, tem coisa que tem processo. E a criança que, eu não preciso disso, porque qualquer coisa meu pai paga. Qualquer coisa minha mãe paga. Meu pai vai bater em você, tá? Quem reconhece essa atitude aí? Cadê as mimadas de plantão? Diga eu. E olha só. Pais e mães presentes que acabaram sobrecarregando inconscientemente, gente, porque todo pai, toda mãe, isso eu vou falar nas outras lives, tá? Hoje a gente não vai ter tempo de aprofundar isso. Pai e mãe que são muito presentes, a maioria das vezes, sempre, 100% das vezes, eles projetaram nos filhos
uma demanda deles, de algo que eles não resolveram com o pai deles, com a mãe deles. Elas projetaram dores, demandas infantis na criança e fizeram o que eu chamo carinhosamente de promessa maldita. Pais e mães presentes, eles certamente, gente, se você é um pai e mãe super presente de seus filhos, presta atenção se você não fez essa promessa também. Eu chamo carinhosamente de promessa maldita, porque ao mesmo tempo que parece uma coisa boa, ela é muito má para os filhos. Que é, eu jamais deixarei minha filha passar pelo que eu passei. Eu jamais deixarei meu filho passar pelo que eu passei. Vou fazer de tudo para meu filho não passar pelo que eu passei. Só que daí aquele pai, por exemplo, que fala, eu jamais vou deixar meu filho crescer sem pai. E aí o que ele faz? Ele não se separa de um casamento que é ruim para ele, que ele gostaria de estar vivendo outra vida, e ele fica falando para a criança. Sem querer ele fala isso, gente, porque é por amor. Ele fala, eu não vou me separar da tua mãe porque você não vai crescer sem pai. Entendeu? Aquela mãe que fala pro filho, não, eu jamais vou deixar minha filha crescer sem estudar e ter que ficar dependente dos homens igual as mulheres da minha família, vamos supor. Então ela vai e ela enche o saco dessa filha, essa filha ela vira aquela melhor aluna, porque essa filha ela vai criando uma ilusão de personalidade. Eu vou fazer live sobre ilusão de personalidade, tá, gente? Provavelmente amanhã eu dou continuidade na live da criança e depois eu já faço a de ilusão de personalidade, porque é uma construção muito importante que nós estamos fazendo aqui, de um caminho da metodologia enriquecimento sistêmico, para que vocês tenham uma clareza de por que as coisas acontecem. A gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não conhece, tá? Então, inclusive quem faz constelação com outras pessoas aqui, que tem outros consteladores, essa série de lives, gente, vai ajudar demais você, inclusive, a usufruir das constelações que você já fez, tá? Então, transbordem esse conteúdo. Tomem nota, usufruam desse conteúdo, tá? Rê, você chegou atrasada, mas não tem problema, vai ficar gravada, depois você vê a live, tá? Então, captaram isso, gente? Todo pai, toda mãe fez essa promessa carinhosamente maldita que eu digo, que é, eu jamais vou deixar minha filha passar por isso, meu filho passar por isso. Minha filha, ela vai estudar, ela não vai ser igual as minhas tias, a minha avó, não sei quem mais, que ficou num casamento infeliz dependendo do marido. Aí ela cria essa filha com toda a intensidade das projeções e demandas dela, e essa filha ela acaba sendo uma mini mãe, essa mãe. E aí ela vai pra vida não sendo ela mesma. Ela vai pra vida para cumprir o que a mãe dela falou pra ela que ela tem que ser. E aí lá com 40 anos de idade, 35 anos de idade, eu recebo muitas pessoas no consultório entre 35 a 50 anos de idade que estão passando por essa crise de identidade. Aí fala que é menopausa. Menopausa é só um detalhe. Na verdade, nem se a gente for olhar mesmo, não tem nada a ver com menopausa. A pessoa chega a criar uma menopausa precoce, literalmente, tá, gente? Porque a gente tem esse poder. Essa mulher, ela chega a criar, por exemplo, uma menopausa precoce para ela ter a crise, a força necessária para ela mudar de vida. Porque se ela não tiver uma crise de saúde que justifique ela ir se tratar, ela não vai. Então, muitas doenças que a gente tem, inclusive, são criações do nosso inconsciente para a gente ter coragem de se tratar. Você já tinha parado para pensar nisso? Né? Inclusive, quando a gente está criança machucada para a vida, muitas vezes a gente fica com doenças recorrentes. Essa eu não tinha colocado também, doenças recorrentes. Por quê? Porque a doença, ela te coloca numa posição de receber ajuda, de ter pessoas cuidando de você, de eventualmente fazer o teu marido te olhar porque ele não estava te olhando, entendeu? Fazer a tua esposa te olhar porque ela não estava te olhando, aí você é adoecida, você consegue esse carinho, essa atenção, você consegue que as pessoas parem para te olhar, para te cuidar. Às vezes você nem sabe pedir ajuda, inclusive, porque crianças machucadas não sabem pedir ajuda. Vou escrever aqui, ó, não sabem pedir ajuda. A criança, quando você tá criança machucada pra vida, você acha que você é autossuficiente, que você dá conta de tudo. Hã? Nossa, essa lista só cresce, hein, gente? Eu sou autossuficiente, eu dou conta de tudo, eu não preciso de nada, nem de ninguém. Hã? Entende? Aí, por isso que fica sobrecarregada. E quando uma pessoa tá nessa disfunção dessa criança machucada, e eu vou falar criança machucada várias vezes nessa live, para justamente pegar esse termo aí em você,
ela vai acabar, lembra que ela fica vítima de si mesma, ela fica vítima de tudo, ela fica vítima de todos, ela se auto-cobra demais, ela se auto-culpa, porque ela fala que ela não consegue entender a autorresponsabilidade no sentido profundo da palavra, ou ela terceiriza, ou ela pega tudo pra ela, e obviamente que ela fica sobrecarregada. Então, se você tá passando por esse momento, eu estou estressada, estou sobrecarregada, tá tudo nas minhas costas, eu não aguento mais, tá tudo muito pesado, ninguém me ajuda, você está vivendo essa postura de criança machucada pra vida. Paula, como é que eu faço? Calma que ainda tem mais, depois a gente fala de como é que a gente faz. Uma das coisas que você faz é participar dessa série de lives estudando comigo, que isso já é um tratamento. Outra coisa que você pode fazer é fazer uma sessão individual comigo. Outra coisa que você pode fazer é uma mentoria individual comigo. E outra coisa que você pode fazer é conhecer no dia 26/4 às 10 horas da manhã, não só uma solução potente que nós vamos trabalhar lá, como também a proposta da nova mentoria, que nós vamos ter começando em maio, final de maio, que vai ser muito, muito, muito final de maio, começo de junho. Não está definido ainda o início da mentoria. Provavelmente vai ser em maio mesmo e vai ser muito legal, tá bom? Então vamos lá, criança machucada não tem força de ação e resultado. Ela quer fazer. Quem já passou por isso, gente? Você fala assim, mas eu quero, mas eu não consigo. A pessoa, ela quer e ela chega a chorar dizendo que ela quer. Não é mentira que cognitivamente falando, que lá no cérebro dela ela quer. Mas ela não tem força de ação e menos ainda de criação de resultado, tá? E também é uma pessoa que desiste facilmente, que simplesmente ela tenta, aí ela começa, mas ela não tem força de continuidade. E isso, inclusive, tem muito a ver com a questão do masculino e a relação com o pai, que nós vamos ter que falar em outro momento para aprofundar, tá? E a criança machucada se compara e não se reconhece. Então, ela olha e fala assim, nossa, mas fulana de tal faz assim, assim, assado. Nossa, mas olha como aquela pessoa tá fazendo em tempos de redes sociais, gente. Meu Deus do céu, é muito sofrimento, tá? É muito sofrimento. É aquela pessoa que entra, ela começa a ver, vamos supor, que ela é pediatra. Aí ela começa a olhar todas as pediatras do curso que ela fez, aí ela começa a olhar o resultado, pelo menos na internet, porque nem sempre o resultado que está sendo mostrado lá é o resultado real. Inclusive, fica a dica, inclusive quando a gente está em criança machucada, a gente acha que o que a gente está vendo lá é tudo real. Gente, eu que atendo muitas pessoas. Eu atendo mulheres, eu atendo homens, eu atendo pessoas, eu atendo casais. E eu tô cansada de ver pessoas que acabaram de passar por uma sessão de falar de divórcio, de estar numa crise, por exemplo, de relacionamento extremamente pesada, e colocar uma foto no Instagram de TBT falando, ai, meu amor, te amo, não sei o que seria da minha vida sem você. Você é tudo, você é maravilhoso, você é isso, maravilhosa, você é incrível, não sei o que, e tá numa baita de uma crise. Porque as pessoas não vão sair mostrando, e nem tem porquê também, né? E assim, o que a gente mostra nas redes sociais é o que a gente quer mostrar. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa comparação, porque muitas doenças psicológicas, psiquiátricas de hoje, dos tempos de hoje, principalmente pós-pandemia, está diretamente relacionada a essa ilusão da vida dos outros ser melhor que a tua. E é por isso que a gente precisa fazer detox de redes sociais, é por isso que a gente precisa ficar, eventualmente, só entrar e fazer o seu trabalho, porque redes sociais hoje é trabalho. Muitas clientes minhas eu puxo a orelha, eu falo, você tem que entrar lá, de manhã você abre a sua lojinha, hoje de manhã eu tô abrindo a minha lojinha aqui, 77 tava aqui, abrindo a minha loja. É trabalho, ponto, acabou, não tô brincando aqui não. E isso aqui tá gerando, tem uma intenção, fazer uma série de lives, adultos fazem isso, tem intencionalidade. Então, o que eu tô fazendo aqui no Instagram? Tô fazendo uma série de lives pra vocês me acharem legal. Tô fazendo uma série de lives para conectar com novas pessoas que estão chegando, para criar um movimento também, sim, de consciência, de contribuição, de servir gratuito. Sim, eu estou fazendo isso, isso é transbordo e é intencional. Mas também estou fazendo isso para chegar pessoas novas que vão começar a conhecer a minha fala, que vão falar, pô, a Paula tem consistência, a Paula tem conhecimento, a Paula não tá falando as coisas do além, ela tem 10 anos de experiência, ela já atendeu mais de 1000 pessoas,
ela tem resultados, as alunas dela entram lá de vez em quando na live, falam dos resultados que elas estão tendo. Então eu quero a Paula para me tratar. Aí a pessoa vai vir e vai fazer uma mentoria de 15 mil comigo, vai fazer uma mentoria de 30 mil comigo, vai fazer uma mentoria de 44 mil comigo. Sabia que hoje eu tenho mentorias nesses valores? Ela vai começar a valorizar o meu trabalho. Ela vai falar, pô, pagar R$ 1.500 para a Paula para fazer uma sessão é super barato, perto de tudo que a Paula entrega. Então, tem uma intenção. Assim como tem uma intenção de servir no transbordo e as pessoas que não têm dinheiro ainda para pagar, elas terem como fazer dinheiro para me pagar, porque eu quero que quem não tem dinheiro para me pagar, para fazer coisas grandes comigo, para ir para as novas mesas comigo, para ir para outros níveis de resultado comigo, que criem dinheiro. Então eu tô aqui fazendo algo totalmente intencional. Inclusive essa fala agora, ela veio sem premeditar, mas ela gerou um movimento de intencionalidade aqui com vocês, porque agora vocês já estão conhecendo. Opa, pera lá. Então, quer dizer, a Paula, ela tem, entendeu? Então, gente, tudo que você for fazer, se você for se comparar, você vai perder, inclusive, a intencionalidade. Você vai perder, inclusive, o poder de usar qualquer coisa a favor do teu crescimento pessoal, do teu crescimento profissional, do teu crescimento financeiro. Então, quando você for olhar para a vida de alguém, que seja para você se modelar. Adultos modelam. Quando eu tô lá com os meus mentores, Carla Martins, Johnny Martins, Jota, Caio Carneiro, Flávio Augusto, que agora eu faço parte da MLS, que é a maior liga de mentorias e educação empresarial do Brasil hoje. Quando eu tô lá com eles, eu não tô mais me comparando, eu já me comparei. Só que quando eu me comparava, sabe o que acontecia? Eu ia pra vítima de mim mesma e eu não conseguia ir para grandes mesas. Eu tinha vergonha, eu achava que eu não estava pronta, eu não tinha coragem. Vocês não têm noção de como é que foi, gente, para eu participar da Trinca VIP, quando eu fui conhecer o Flávio Augusto, o Jota e o Caio Carneiro. Eu passei mal fisicamente. Eu tive que tomar floral, eu tive que fazer umas massagens relaxantes e preparadoras do meu corpo para eu dar conta de estar lá. Por quê? Porque eu ainda estava me comparando e achando que eu não era boa o suficiente. Não na vida como um todo, mas naquele quesito. Então, inclusive, adultos se desafiam, sabia disso? Adultos, às vezes, fazem um passo que é super difícil, que chega a doer o corpo, porém, fazem isso para ir para o próximo nível. Fazem isso com intenção. A própria série de lives mesmo. Eu poderia ter falado, o dia 1º de abril que eu comecei essa série de lives, eu estava bem adoecida. Eu tava com uma gripe bem forte. Quem vê minhas lives aí agora melhorou muito. Nem tossi hoje aqui. Mas até ontem eu tava ainda muito ruim. Eu poderia ter falado, não, vou deixar, vou começar a série de lives depois. Eu falei, não, eu sou adulta. Eu sei por que eu vou fazer essa série de lives. Claro, eu tô me cuidando, eu não tô fazendo uma violência comigo. Eu tô tendo os meus momentos de descanso, tô tendo meus momentos de dormir, tô tendo os meus momentos de cuidar da minha saúde. Já mudei a estratégia de manhã, de o que eu tenho que tomar. Até uma colega, né, uma aluna médica que falou pra mim que eu tava tomando cacau, que eu não deveria tomar cacau nesse período, então eu parei de tomar cacau. Você entende, gente, o que eu tô falando aqui pra vocês? Eu não tô falando de vocês pra vocês falarem, ai, a Paula. Tô falando pra vocês pegarem a modelagem. Então, se eu tivesse criança pra vida, eu ia falar, eu não vou fazer série de lives, porque, eu tô gripada, porque não sei o quê, porque não. Claro, no dia que eu não tava bem, no domingo, por exemplo, eu falei, não, eu preciso de um dia a mais pra descansar. Então, hoje eu não vou fazer live. E agora eu tomei a decisão, como adulta, de que eu não vou fazer live domingo. Porque domingo eu vou ficar offline, acabou. Ponto. Entendeu? Mas vocês conseguem perceber que daí eu saio da vítima, eu saio da comparação, eu saio do algo me falta, eu saio da ingratidão, eu saio da autoviolência. Quando você tá criança machucada, você se autoviolenta, que é aquela coisa de baixa autorresponsabilidade, aumento da culpa e vitimização. Você se autoviolenta, você se automutila, especialmente quando você se compara com os outros, porque você é a única. Então, qual a pergunta que uma adulta faz pra si? Verdade, o que funciona pra mim aqui? Coloca essa pergunta é chave de ouro, verdade. O que funciona pra mim aqui? Vou até anotar que essa é boa também, verdade. O que funciona? E aí o para mim, coloca bem grande, para mim aqui. Nem sempre você vai poder fazer o que funciona pra você, dependendo da situação, às vezes você vai ter que fazer algo, vai ter que dar um passinho ali além, vai ter que baixar um pouco a tua guarda, de repente com clientes, com tudo mais, mas você não vai para um lugar de vítima.
E muitas vezes, quando a gente está em transição, gente, só para finalizar essa linha de raciocínio, a gente passa por algumas coisas desagradáveis, que a gente até sabe que não funciona mais pra gente, que a gente não quer mais, mas a gente sabe que não pode simplesmente jogar a toalha e ir embora. Entendeu? Tem coisa que não dá pra simplesmente, beijo, tchau, vou pegar minha bola e vou embora. Isso é criança que faz. Quem faz o ombrinho, eu não preciso disso, é criança. Difícil é fazer as pessoas perceberem que esse trabalho no Insta é importante, não é só blogueiragem. Então, mas aí eu vou te falar uma coisa. Se você ouve que é blogueiragem, é porque você tá se comparando. É porque você tá recebendo a informação como criança. Eu nunca, gente, eu trabalho na internet há 11 anos agora. Faz 11 anos que eu trabalho na internet. Eu nunca ninguém falou que eu era blogueira. De vez em quando eu fico pensando, eu falo, nossa, gente, será que eu sou diferente? Será que ninguém me critica? O que tá acontecendo? Nunca ninguém falou pra mim que eu sou blogueira. Por quê? Porque eu não acredito nisso. Então, ó, que legal você ter falado isso. Porque assim, ó, quando eu tô criança pra vida, eu mando aquilo que eu penso sobre mim pro outro e o outro só me confirma o que eu penso sobre mim. Então, se você acha que você tá sendo blogueira, que você tá fazendo um negócio que não é muito relevante, se você tá se achando ridícula, vamos supor, porque às vezes a gente se acha ridícula, e eu me acho ridícula várias vezes, se você tá se achando ridícula, as pessoas vão confirmar isso pra você. Entendeu? Se você acha, tem uma passagem que diz, né, que nem sei se é uma passagem bíblica ou se é as religiões que falam que você tem que ser perseguido, né? Fala assim, se você é de Jesus, você tem que ser perseguido. Se você acredita que você tem que ser perseguido, você vai ser perseguido. Eu não acredito nisso. Eu tenho um ponto de vista, gente, que na verdade, tudo que as pessoas falam pra mim é uma projeção de algo que eu acredito sobre mim. Entendeu? Então, se eu acredito que eu tenho alguma coisa que não tá legal no meu trabalho, as pessoas vão me dar essa informação. Se eu acredito que o meu trabalho tá caro, as pessoas vão falar pra mim, Paula, tá caro o teu valor. É muito raro, gente, eu achar alguém falar pra mim que tá caro. É muito raro, muito raro, muito raro. A maioria das vezes a pessoa ela vai falar assim, eu não tenho dinheiro ainda pra te pagar. Ela vai falar pra mim, posso parcelar? Posso dar uma entrada e pagar o restante no cartão? Entendeu? Ou vou me preparar daqui 1 mês, 2 meses eu te procuro e venho fazer com você. E isso acontece muito frequentemente. Aí a pessoa vem e faz comigo daqui 2 meses, daqui 1 mês. Ou ela faz um esforço ali, ela pega um cartão emprestado, não sei o que, não, ela vem e faz. Entendeu? Isso acontece. Por quê? Porque isso eu acredito. Eu acredito em parcelamento, eu acredito que não tem problema nenhum você pegar o cartão emprestado de alguém para você dar um passo a mais na tua vida. Eu acredito que não tem problema nenhum pagar juros. Eu acho que juros é a 8ª maravilha do planeta, porque os juros ele traz para mim a possibilidade de eu fazer algo que eu ia ter que esperar não sei quanto tempo para fazer, e o juros se paga ali com o meu resultado, entendeu? Então, porque eu acredito nisso, eu recebo clientes dessa forma. Agora, quando alguém fala pra mim, nossa, mas tá caro, aí eu falo, opa, por que eu tô usando essa pessoa pra falar pra mim que tá caro? O que em mim tá achando caro aqui? Então eu preciso me ajustar. Eu preciso voltar a confiar em mim. Aí eu vou fazer meu exercício comigo mesma. Eu vou recapitular minha história, eu vou recapitular todas as transformações que eu já fiz, eu vou recapitular o resultado que eu dou pros meus clientes, entendeu? Então, gente, é muito sério isso. Entenda que se as pessoas falam algo pra você, tem algo em você que acredita nisso. As pessoas só dão... Às vezes a pessoa até vai falar algo pra você, mas se você tá muito bem com você nem ouve o que a pessoa falou. Ou você ouve e fala, que legal, que bacana, você dá risada. Vamos supor que alguém me chamasse de blogueira. Paula blogueirinha. Eu vou falar, ai, que legal, você viu? KKKKKK. Eu tô muito blogueira mesmo. Você acha que dá pra melhorar? Entendeu? Eu ainda acho que eu tenho que ser mais blogueira. Eu acho que eu deveria, que eu não tenho muita paciência de fazer igual o pessoal coloca um suporte ali, enquanto vai fazendo uma comida, alguma coisa, mostra. Eu não tenho paciência. Entendeu? Então, assim, brinca com isso, brinca com as coisas que as pessoas trazem pra vocês e vá pro lado luz da autorresponsabilidade, de tal maneira que você consiga se perguntar, por que eu tô usando a pessoa pra fazer isso comigo? Por que eu tô usando essa pessoa pra trazer esse feedback pra mim? Por que eu estou acreditando nisso a ponto de usar alguém pra trazer essa informação? Faz sentido, gente? Meu Deus, eu me passei completamente aqui, né? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Gente, eu falei de todos os pontos aqui, acrescentei pontos do que é a criança machucada, tá? Eu não coloquei dos maus negócios
projetadores nos outros, a gente acabou falando agora de uma outra forma, faz maus negócios e tem atitude vingativa. Então, essa atitude vingativa tem a ver, inclusive, com as demandas de pai e mãe. Porque quando, olha essa frase de Bert Hellinger que eu acho muito louca. Fracassar é a melhor forma de punir seus pais. Essa frase, ela tem muitas interpretações, nós vamos ter tempo para falar sobre ela na série de lives, mas muitas vezes a postura vingativa com a vida, a postura vingativa com os negócios, a postura vingativa com o dinheiro, que faz você perder dinheiro, que faz você ter maus negócios, e nós vamos ter tempo também para falar sobre o que são maus negócios, e você entender por que a gente faz isso, por que a gente cria situações para perder dinheiro, tá? Mas isso está diretamente relacionado a essa demanda infantil que a gente tem em relação principalmente a pai, mãe e cuidadores, que faz com que a gente entre numa postura inconsciente de vingança. E óbvio que você não está se vingando como um vingador. a tosse de cachorrinho, né? Mas isso é uma atitude como se você estivesse sempre precisando fazer algo para compensar uma dor lá do passado que ainda não foi resolvida. Então, se pudesse terminar essa live, gente, falando qual é o caminho de você sair dessa criança para essa criança, porque se todo mundo tem uma criança machucada, todo mundo também tem uma criança de luz, tem uma criança aventureira, entusiasmada, corajosa, etc. Tá? Qual é o caminho para a gente mudar isso aqui? Autoconhecimento, desenvolvimento, terapia, processo. É você se conhecer a ponto de entender por que isso acontece e você conseguir agir nisso com uma consciência presente, ressignificando a tua história de origem, ressignificando o teu passado, ressignificando a tua visão de você mesmo. Quando você faz isso, e é muito melhor que você faça isso acompanhada, se for comigo ou com outra pessoa, que você faça isso acompanhada, você vai mais rápido, mais leve e mais com mais força e com muito mais resultado. Tá bom? Gente, quem tá aqui comigo, valeu a pena essa live de hoje? Gastamos saliva à toa? Fala aí pra mim. Coloca aí por que valeu a pena. Eu vou deixar a live salva então e vou combinar aqui com vocês, cada um de vocês que esteve aqui comigo nessa live de hoje. Lê, Gi, quem mais esteve aí comigo? Tânia. Vou pedir que vocês agora vão lá no feed, eu vou deixar a live salva e você coloque lá por que valeu a pena, porque dessa forma a live vai ser entregue para mais pessoas e você também contribui com o compartilhar dessa consciência. Tá bom? Peguei pesado, gente, ou foi tranquilo aqui? Eu sei que nesse final agora eu intensifiquei, tá? Mas eu parto do princípio de que nós estamos aqui também falando como adultas e que a gente pode, em alguns momentos, deixar um pouco mais efusivo essa nossa troca aqui. Não é uma troca, na verdade, totalmente, mas esse direcionamento para que vocês, inclusive, tenham resultado. Eu quero muito que vocês tenham muito resultado e eu quero muito que todo mundo que está aqui usufruindo dessa série de lives consiga vir com intensidade para o próximo passo, tá? Porque eu estou muito pronta para trazer aqui um outro nível para cada uma de vocês que estiverem prontas também e sedentas de uma vida melhor, tá bom? Gratidão, gratidão. Vou fazer uma foto desse momento. Ihu! Gratidão, queridas. Até amanhã. Amanhã, 7h07, nós vamos dar continuidade no tema da criança machucada, porque amanhã eu vou explicar direitinho para vocês por que a gente fica criança machucada. Tá bom? Beijo, tchau.